Olá a todos, eu sou o Dr. Henrique Krieger, pneumologista da equipe do SEMPER. Junto com a doutora Lúcia Cristina, elaboramos um protocolo de pneumonia adquirida na comunidade, cujo será o tema da nossa aula hoje. Bom, a pneumonia adquirida na comunidade é uma das questões mais comuns no atendimento médico e muito frequente no pronto atendimento e na internação dos hospitais. É uma doença que tem essa prevalência alta em todas as regiões do planeta e por isso deve ser bem estudada e conduzida. Ela pode se apresentar de várias formas, de quadros leves a graves, com sintomas típicos como tosse produtiva, até febre, astenia e diarreia. O reconhecimento da gravidade e o correto tratamento e estabelecimento das condutas, tanto no nível de internação quanto da escolha do antibiótico, é de essencial importância para o melhor manuseio do paciente. A gente reconhecer os sintomas, saber qual que é o melhor local para se tratar, se no ambulatório, se no CTI, se na internação, realizar uma propedêutica adequada, tanto para o diagnóstico quanto para a decisão da duração do tratamento, são temas relevantes dentro desse assunto. Os antibióticos e a duração vão variar muito conforme a apresentação e o agente etiológico dessa doença. O público-alvo hoje da aula são os médicos que atendem no pronto atendimento, na internação e no CTI. Bom, as principais diretrizes recentes do assunto são a diretriz da ATS, que é da Sociedade Americana, que foi feita em 2018, e a do Jornal Brasileiro, em 2019. As principais diretrizes do tema hoje escrito são da ATS, Sociedade Americana, que foi feita em 2019, e a do Jornal Brasileiro em 2018. Bom, o que nesses documentos a gente tem como referência? Que essas pneumonias são doenças inflamatórias agudas de causa infecciosa e que acometem os espaços aéreos e são causadas por vírus, fungos ou bactérias. Então, essa PAC, a pneumonia adquirida na comunidade, se refere a essa doença que é contraída fora do ambiente hospitalar ou em 48 horas da admissão do paciente nessa unidade assistencial. E os agentes etiológicos mais comuns são o Streptococcus pneumoniae, pneumococo, bactérias atípicas como a Mycoplasma, Chlamydia. A Legionella também tem o seu papel dentro dos agentes etiológicos dessa doença. Os sintomas clínicos são variados e inespecíficos, sendo os mais clássicos como tosse, produção de escarro com característica purulenta ou a falta de ar, dispneia. Alguns sintomas atípicos como diarreia, astenia, náusea, vômito e febre podem estar presentes em alguns casos de forma até frequente. Bom, a gente tem alguns critérios para poder identificar esse paciente quanto à gravidade e o nível de assistência dele, se ele necessita de uma internação ou não, e se ele necessita de um CTI ou não dentro dessa internação. Alguns critérios foram desenvolvidos, dentre eles o CURB-65, que é uma score que tenta, através de alguns comemorativos clínicos, como confusão mental, nível de ureia, frequência respiratória, pressão sanguínea e idade, identificar os pacientes com risco para tratamento ambulatorial, assim como outros fatores. Critérios para definição de uma pneumonia grave podem ser critérios maiores, como a presença de um choque séptico, de uma hipotensão ou uma instabilidade clínica, ou critérios menores com uma associação de dois desses. No caso, seria uma hipotensão arterial relacionada a uma grave hipoxemia, isso a gente pode ver uma relação PF menor do que 250, e na presença de grandes infiltrados multilobais. Lembrando sempre que é um contexto clínico e isso deve ser sempre levado em conta e individualizado. Nós possuímos também, dentro do escopo dos exames de diagnóstico, os exames de imagem, sendo que o raio-x obrigatoriamente deve ser solicitado para todos os pacientes em que se pensa na pneumonia, e dentro desses, quando se encontra alguma alteração, tanto radiográfica pelo raio-x de tórax, quanto em um paciente que a técnica do raio-x pode ser limitada, como um obeso, ou em um paciente imunossuprimido, ou na suspeita de uma infecção complicada, devemos lançar mão sempre da tomografia de tórax, uma vez que ela ajuda a pensar em diagnósticos diferenciais ou identificar complicações como um derrame pleural loculado. Dentro do escopo dos exames ainda temos os exames de sangue. Lembrar sempre que a gasometria arterial é uma importante ferramenta no paciente hipoxêmico e deve ser sempre solicitada no paciente que tem uma saturação menor ou igual a 90 ou que tem critérios para gravidade e internação em unidade de tratamento intensivo.
O hemograma deve ser solicitado, lembrando que um paciente com uma leucopenia tem um pior prognóstico. A ureia também, ela faz parte até do CURB, do score que a gente vai usar para auxiliar na decisão de tratamento ambulatorial ou não. O PCR deve sempre ser solicitado e feito a curva do mesmo, pensando que nesse exame a elevação dele não é patognomônica de bactéria, mas ajuda a pensar no quadro, e uma queda desse marcador menor do que 50% em mais de 3 dias também pode mostrar um pior prognóstico. A hemocultura a gente deixa reservado para os pacientes com quadro grave ou instabilidade hemodinâmica, e a gente também, em alguns centros, tem a procalcitonina, que pode auxiliar nessa decisão ou não do uso de antibióticos e no tempo de tratamento. Bom, definido isso, a gente tem que pensar em qual antibiótico nós vamos usar. Para isso, a gente tem que entender qual é o tipo do paciente. Pensando em um paciente sem comorbidades, em que o tratamento é ambulatorial, nós vamos sempre lançar mão de preferência de um beta-lactâmico. A gente tem isso bem escrito na tabela do protocolo, e aqui um convite a todos para procurarem e ler a tabela para identificar de forma mais correta e precisa qual antibiótico para cada grupo. Nesse grupo, o beta-lactâmico sozinho tem uma eficácia preservada, assim como uma opção o macrolídeo. Também a gente tem que identificar os pacientes com DPOC ou alguma outra questão associada que possa ter um risco aumentado para ter uma pseudomonas ou uma colonização por outras bactérias. Nesses casos, a associação de um antibiótico que cubra pseudomonas ou de um antibiótico que cubra bactérias atípicas sempre deve ser aventada. Paciente com DPOC, sempre a associação de um beta-lactâmico com um macrolídeo deve ser proposta quando possível, e em caso de identificação de alto risco para pseudomonas, uma cobertura específica para pseudomonas deve ser solicitada. Mais uma vez, fica o convite a todos a lerem a tabela feita no protocolo já, que vai identificar e mostrar o tempo e o tratamento proposto para cada uma dessas populações especiais. Dentro dessa também, nos pacientes graves, sempre pensar quando deve ser feita uma ampliação do espectro antimicrobiano e a associação para cobertura ou não dessas bactérias. Lembrando sempre que, uma vez identificado o paciente com tratamento de risco para pseudomonas ou iniciado um tratamento empírico para cobertura de marsa ou pseudomonas, deve-se coletar, se possível, uma amostra de escarro para fazer uma terapia-alvo, visando até o tempo de internação e a melhor cobertura desse paciente ao longo de todo o contexto clínico infeccioso. Outros pacientes que também merecem essa atenção especial quanto à cultura de escarro são os pacientes com identificação de bronquiectasias, que tenham alguma situação imunossupressora ou que estejam internados no CTI ou sob ventilação mecânica. Bom, hoje a gente tem mais ou menos essas recomendações a serem feitas sobre o tratamento do paciente, lembrando que a duração em média é de 5 a 7 dias, devendo ser sempre individualizada quanto à resposta clínica do paciente e do agente etiológico quando este é identificado. O tratamento não é obrigatoriamente venoso ou oral, mas isso também, mais uma vez, devemos sempre salientar a individualização de cada caso. O controle radiológico pós a infecção também deve ser sempre discutido com a equipe para que seja feito um melhor acompanhamento ambulatorial pós-infeccioso do paciente. Então é isso hoje, concluindo o tema, é um tema que é abrangente, que tem uma variabilidade muito grande da apresentação clínica e da gravidade e que deve ser sempre ministrado o melhor tratamento junto com o melhor diagnóstico feito e decidir da melhor forma possível também o nível de tratamento, se ambulatorial, internação ou internação em centro de tratamento intensivo. Muito obrigado.